Olá, eu sou o professor Henrique e seja bem-vindo ao Falando de Gestão. Esse podcast ele tem o objetivo de ajudar você na sua formação profissional e ajudar o empresário a perceber algumas mudanças que ele pode fazer dentro da organização para melhorar a competência dos seus colaboradores e principalmente a eficiência e eficácia dos seus processos. Hoje nós vamos falar sobre empregabilidade. É um conceito bastante utilizado hoje para falar de mercado de trabalho. E eu vou estar com quem aqui? Eu vou estar com o Matheus Oliveira. O Matheus, que é da Employer, uma empresa que trabalha com trabalhos temporários. Vamos lá? Então tá bom. Matheus, seja bem-vindo ao nosso podcast Falando de Gestão. E hoje o assunto é empregabilidade. Boa tarde, Henrique, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá então, né? Vamos começar. Vamos lá. Né? Se a gente já pode pegar aqui no slide a ideia da empregabilidade como um encontro de um colaborador especial, né? Aqui, ó, tá aqui a busca, né? Empregabilidade, os candidatos e essa busca daquele candidato ideal. Como é que você vê isso, Matheus? O Henrique, empregabilidade, ele o conceito de empregabilidade define a capacidade do profissional de se manter no mercado de trabalho ou conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, né? Sim. Então, assim, é um tema extremamente necessário ali e envolvido com o mercado de trabalho, porque é referente às atribuições que aquele profissional ele precisa ter para se manter ali na empresa, para crescer, se desenvolver, enfim, ou não, ele não está trabalhando no momento e ele precisa trabalhar, o que ele precisa para conseguir fazer isso, né? Para voltar a se inserir no mercado de trabalho. Sim, né? A ideia então da empregabilidade seria o empregado ir atrás de competências, de técnicas para ser atraente para o mercado de trabalho. Perfeito, isso mesmo. Perfeito, muito legal. E aí vamos fazer o quê? Vamos ver aqui o próximo. Né? O mercado de trabalho. Como está o mercado de trabalho hoje? Olha, o mercado de trabalho está aquecido, né? Desde 2024 ele vem aquecido, vem com bastante oportunidade de empregos, né? Então, o agronegócio movimenta bastante, agora a indústria está aquecida também, né? Sim. Então, isso nível nacional, isso aqui na região, então é um mercado dinâmico que precisa produzir cada vez mais, produz com tecnologia e cada vez precisa de mais profissionais capacitados ali para estar operando, né? E esse mercado está em crise, cara? Esse mercado de trabalho está em crise? Tá. Está em crise? Está em crise, né? Hoje a gente tem essa necessidade de mão de obra qualificada e tem pessoas procurando emprego, só que acabam não cruzando, né? Não cruza isso. Isso eu tenho acompanhado, Matheus, também. Eu tenho percebido que tem muita empresa contratando. Volta e meia me procuram, falam, professor Henrique, você não tem alguém para me indicar? Você não tem para me indicar? E quando a gente vai indicar, não encontra. Isso. Entendeu? Porque nós perguntamos, né? Quais são as competências? O que a pessoa precisa ter para entrar, né, na tua empresa? A pessoa me passa, né, as qualificações mínimas e quando a gente vai buscar não encontra, né? Isso está sendo geral? Acontece, e acontece muito, cada vez mais, né? Realmente a empresa hoje ela vai contratar, ela já coloca as atividades, coloca as atribuições, coloca os requisitos ali que ela precisa para aquela vaga, né? E o candidato, ele entra, ele simplesmente manda um currículo, às vezes não está bem estruturado, não tem um objetivo claro do que ele precisa e ele não consegue, de certa forma, demonstrar todo o potencial que ele tem ali, a capacidade que ele tem e o gestor, o recrutador que está olhando aquilo, ou a plataforma, né? Que hoje as empresas várias utilizam uma plataforma ali e não identifica aquelas qualidades, aquelas competências naquele perfil daquele candidato e simplesmente ele é recusado, né? E aí, então, nós percebemos, então, eu posso afirmar que de repente é uma falta de atenção ou uma falta de comprometimento dos futuros colaboradores, desses candidatos, em fazer um bom currículo, de buscar cursos. Com certeza, porque oportunidade no mercado tem. Opa, a oportunidade está aí. A oportunidade existe. O que eu não estou encontrando são pessoas para trabalhar. E você acha que isso se dá por qual motivo? Olha, eu acho que começa pela própria falta de interesse no futuro, né? Hoje a gente tem muitos jovens ali que não conseguem visualizar um futuro dentro de uma empresa, construindo uma carreira. Então se prende ali talvez no momento
que está hoje, está inserido ali, e não visualiza como que ele pode transformar a vida da família dele, construir uma carreira em 5, 10 anos. E a mão de obra jovem hoje é a mão de obra futura do mercado. Certo. Então, cada vez mais, assim, a gente vê jovens com pouco interesse em entender a empresa, entender o mercado, enfim, e aí gera escassez de mão de obra. Certo. Porque o pessoal mais velho está se aposentando, enfim, ou surge necessidade de mão de obra, a empresa está expandindo, está crescendo, está criando novos setores e precisa de mais mão de obra. Sim. Então, os jovens de hoje em dia acabam não tendo muito interesse para essas atividades. E seja atividade mais básica ali, o auxiliar, técnica, enfim, né? Ou seja, de gestão, então, né? Que realmente, em todos os setores hoje, está complicado, né? Tem essa crise. Perfeito. Né? Uma coisa que, um movimento que está acontecendo também é a questão do etarismo. As empresas estão buscando pessoas mais velhas agora, né? Tá comum isso também? Tá comum. A gente vê cada vez mais, né? Pela questão ali de responsabilidade, ou talvez ali o pessoal mais velho que trabalha hoje no mercado de trabalho, ele vê a carreira de um longo prazo, né? Certo. Então, assim, ele entra naquela empresa, ele quer aprender tudo ali, ele quer entender e ele quer se manter naquilo, né? Certo. Hoje o pessoal mais novo não. Ele entra, ele tem muita rotatividade, ele sai, ele quer explorar novos mercados, ele é imediatista. Certo. E isso acaba atrapalhando, porque daí a empresa contrata um perfil mais jovem e ela não sabe se aquele perfil vai ficar 3 meses ali, vai terminar a experiência, certo. Entende? Então, por isso que ele traz um profissional com uma idade de 30, 40 anos, que ainda tem um condicionamento físico bom ali para as atividades, certo. Enfim, e já tem uma visão, já tem responsabilidade, tem família, tem filho, enfim. Sim, já tem outro entendimento isso, é um profissional que provavelmente vai ficar mais tempo ali naquela empresa. Né? Perfeito. É que eu estou vendo esse movimento bastante, tá bastante alto. Então, o que nós percebemos é uma falta de interesse do jovem de entrar no mercado de trabalho mesmo. Eu percebo muitas vezes, Matheus, a relação da falta de visão de futuro que você colocou. Né? Essa falta de visão, esse imediatismo faz com que esses colaboradores que entram mais novos na empresa, eles não aprendam. Isso. Né? Porque aí vem a rotatividade, eu não gostei disso, isso não é para mim, e está cada vez, como é que eu posso falar, o esforço para ficar está cada vez menor. Com certeza. A paciência, o entendimento do que é uma organização está cada vez menor. Então, a pessoa passa 2, 3 meses numa empresa, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e acaba não aprendendo nada. É exatamente isso. Né? Vocês percebem isso no currículo, quando a pessoa tem fica pulando de emprego? Com certeza, né? Com certeza. A gente pega o currículo e olha ali, a pessoa às vezes ficou 3 meses em um, 4 meses em outro, então, e é complicado, porque quando você traz essa pessoa para fazer uma entrevista, ela mesma não consegue, de certa forma, explicar por que ela teve essa rotatividade, às vezes ela dá uma resposta evasiva, enfim, e a gente não identifica que, de fato, ali não é as empresas que ela está trabalhando, é realmente o perfil dela que está dessa forma, né? Entendi. Como ela vê o mercado ali e isso dificulta a trazer esse profissional para dentro da empresa, sabendo que ele pode sair a qualquer momento, né? Entendi, né? E o que rola é essa crise que nós estamos tendo. É a crise da empresa que não consegue contratar um empregado, o candidato, porque ele tem pouca competência ou nenhuma, e os candidatos em busca de emprego, precisando de emprego, e tem essa barreira no negócio. E aí uma coisa que eu falo, Matheus, que é crise, né? Eu até trouxe um conceito de crise, né? A crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de um evento, processo ou acontecimento, que é o mercado de trabalho. Isso. Eu percebo, o mercado de trabalho mudou muito, Matheus. Se você pegar do início do século passado, Revolução Industrial, a coisa era muito mais técnica, era muito mais prescrita o trabalho. O trabalho era prescrito e você tinha lá as competências que você tinha que ter. Então era fácil. E isso foi até quando? Até os anos 80. Né? Então, eu lembro, eu criança, eu sou da década de 70, eu criança e ouvindo falar que o sonho era ser gerente do Banco do Brasil. Né? E para ser gerente do Banco do Brasil, você tinha que ser formado nisso, tinha que ter isso e tinha que ter isso. Bastava isso. Então, as pessoas iam estudar
E então, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso, eu tenho minha vaga. E hoje não mais. Né? A questão da empregabilidade, da coisa mais individualista, de você buscar, né? De você, da empresa também querer profissionais com mais conhecimento, com mais competências, acaba gerando esse movimento. Não tenho pessoas boas. Tenho vagas, mas não tenho competência. Isso. E a crise, isso torna a crise, e a crise, na verdade, é uma grande oportunidade. Claro. Né? A gente até vê aqui, né? Isso daqui já foi falado, imagino que você que está nos ouvindo também já deve ter ouvido falar disso, que o símbolo de crise em chinês é o perigo mais oportunidade. São 2 eneagramas, se eu não estou enganado o nome, eneagrama, que é perigo e oportunidade. Então, a crise é você não ter a oportunidade. E a oportunidade, antigamente, ela estava lá. Sim. Entendeu? Estava lá. Bastava preencher os pré-requisitos e conseguir a oportunidade. Isso. E hoje não. Não, hoje né? não. Hoje a oportunidade, ela tá aí. Né? Como é que você encara isso? Dessa questão da oportunidade. Isso, é dessa forma mesmo, Henrique. Realmente, você tem uma oportunidade hoje, você vê uma empresa, às vezes uma multinacional, quero trabalhar, tem um sonho de trabalhar naquela empresa, e você se depara com uma série de requisitos necessários que você fala, putz... E são requisitos mínimos, isso, né? E você fala, como que eu chego lá? Como que eu vou... preencher essas lacunas, preencher esses requisitos para chegar lá. Sim. E assim, aquela empresa, ela precisa daquele profissional o mais rápido possível. Às vezes a empresa leva meses para preencher uma vaga e aquilo tem um impacto dentro lá imensurável. Sim. Entende? E ela precisa daquele profissional. Então, no passado era dessa forma mesmo, né? Você tinha uns pré-requisitos lá, enfim, já preenchia aquilo. Basicamente, de forma automática, você conseguia a vaga, né? Hoje não. Hoje as empresas estão cada vez mais exigentes, enfim, o pessoal, as multinacionais que produzem, está importando, enfim, está exportando. Sim. Então, assim, é um processo muito dinâmico que precisa dessas competências, desse profissional que tem uma visão, a inteligência artificial, tecnologia, enfim, é uma coisa que cada vez mais a gente escuta falar, mas já está num todo, né? Já faz parte da tecnologia, enfim, hoje qualquer empresa, por mais simples que seja, o profissional consegue trazer uma ferramenta ali que vai facilitar o processo dele várias vezes, vai melhorar, enfim. E essa competência também está na parte de tecnologia. Sim. Entendeu? A ferramenta. Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Então, assim, se o candidato ele não entende o cenário que a empresa que ele está buscando está inserido, se ele não vê um contexto, se ele não vê as tendências de mercado que está acontecendo, dificilmente ele vai conseguir aquela oportunidade que ele está almejando. Eu lembro muitas das minhas aulas como professor de administração, que eu fui durante muitos anos, quando eu chegava no pessoal de primeiro ano, segundo ano, eu questionava eles. Eu falava, quem quer trabalhar aqui numa multinacional? E todo mundo levantava a mão, né? Segundo ano, né? Início, eu quero. E aí eu vinha com a segunda pergunta. Quem está fazendo inglês? E aí, Matheus, era incrível, cara. A galera baixava a mão, tinha 2. Sim. E aí eu olhava para eles e falava, gente... Né? Como é que vocês querem trabalhar numa multinacional se nem inglês vocês estão querendo fazer? Né? Você tem por quê? Porque é a ideia que você falou. Aquelas competências antigas, aquele prescrito que tinha antigo, hoje mudou. Né? E eu tenho que saber inglês, eu tenho que saber de tecnologia, eu tenho que saber questões de comportamentais, gestão, de relacionamento, sem dúvida nenhuma. Muito legal mesmo. Né? Vamos ver agora aqui o conceito de empregabilidade. Né? É muito bom que você entenda esse conceito de empregabilidade, o nosso ouvinte aqui, porque a gente fala de empregabilidade, estamos falando até agora, e às vezes a pessoa ela sabe, mas não sabe explicar. Isso. Né? Por isso que eu gosto muito de conceito, Matheus. Quem conhece o conceito sabe do que está falando, né? Então, uma grande oportunidade aí, empregabilidade é a necessidade de um profissional reunir qualidades para se tornar atraente para empresas e organizações. Perfeito. Então, é como se fosse namoro, né?
A empregabilidade é o ato de eu, num salão de beleza, me deixar bonito para eu ir lá na organização, né? E como é que eu fico mais bonito, Matheus? Olha... Na organização. Tem vários métodos, né? Opa! Tem bastante conteúdo hoje, né? A pessoa que ela está iniciando no mercado de trabalho, o jovem ali que ele quer começar a trabalhar, ele tem, hoje, com a internet, ele tem uma quantidade de produtos digitais, conteúdos, enfim, que ele começa a pesquisar sobre aquilo. Então, ele vai ver o podcast do professor Henrique, ele vai ver o YouTube, ele vai entrar no Spotify, enfim, ele vai ver várias plataformas ali que vai explicando para ele vai pesquisando, ele vai consumindo aquele conteúdo e ele começa a entender. Entendi o todo, entendi o que eu preciso. Qual que é o próximo passo? Eu vou para um curso livre. Eu entro lá, baixo custo, gratuito. E hoje tem muito, Nossa, né? Tem bastante. Então eu vou lá e vejo várias plataformas oferecendo cursos livres, né? Sim. E cursos bons, FGV, Fundação Bradesco, Sim. Senai, enfim, que são bem bacanas. Claro que às vezes uma carga horária menor, só que traz todo um conceito ali, emite um certificado que vai ajudar o profissional ali. Certificado. Isso, perfeito. O certificado ali, ele consegue provar que ele fez aquilo, que ele concluiu aquela carga horária, que ele fez aquela... Normalmente tem uma provinha no final, enfim. Sim. E traz aquela certificação para ele, para entrar. É um começo para ele entrar no mercado de trabalho. Depois ele vai para talvez um curso técnico, um tecnólogo. Um tecnólogo, perfeito, muito legal. EAD, que assim, já é tem um investimento, mas um investimento menor. E assim, a empresa hoje que ela precisa contratar, ela olha um cara lá um candidato que tem uma graduação muito alta, bem bacana, e ele olha um outro profissional que também tem uma qualificação, às vezes com tecnólogo, com cursos técnicos. Certo. Beleza, essa parte ali da educação, às vezes para a empresa já está ok. Aí ela parte para a questão de experiência, questão de comportamento, de competências, enfim. Então, às vezes, a pessoa fica assim, vou fazer um curso técnico, vou fazer um tecnólogo, enfim. E isso, com certeza, vai mudar. Uma coisa que eu afirmo, cara, que os cursos tecnólogos, eles começaram como sequenciais. Há tempos atrás, depois se tornaram tecnólogos. Para quem não sabe, é um curso de 2 anos e meio, que vai te preparar para determinada área. Na área de gestão, nós temos de logística, nós temos de recursos humanos, nós temos de gestão comercial. Gestão financeira. E esses cursos são muito legais porque eles são pontuais. Sim. Né? A pessoa ela vai aprender a questão do conceito da gestão, das áreas de gestão, mas vai se especializar. É quase um curso de especialização, né? Às vezes o aluno ali que está ingressando na faculdade, ele faz um curso de 4, 5 anos e ele fala assim, olha, eu gostei de 2 semestres ali, 3 semestres, 3 matérias que eu gostei, o restante, né, não era muito meu interesse, enfim, eu fazia ali, só que às vezes ele poderia ter reduzido pela metade do tempo dele de estudos e feito um curso tecnólogo focado direto para aquela área ali que ele se identificou, enfim. Né? E a questão dos cursos livres também, né? Hoje eu também percebo que tem muita empresa que oferecem cursos muito bons, masterclass, né? Um investimento um pouco maior, né? Mas o conteúdo é sensacional, né? Então hoje eu posso afirmar que hoje não aprende quem não quer. É isso, exatamente. E porque ferramenta tem. Tem. Ferramenta tem. Tem o curso pago, a oportunidade está aí. Sim, e está na mão da pessoa, né? Certo. Porque antes a pessoa precisava comprar um notebook, comprar um computador, ir numa lan house, era caro, enfim, hoje não, hoje está tudo na palma do celular. Literalmente. Entende? A pessoa está na palma da mão, está no celular, a pessoa às vezes utiliza ali para redes sociais, enfim, jogos e um tempo que ela poderia estar investindo ali numa educação dela, para mudar a carreira dela, enfim. Para desenvolver, né? Sim. Eu sempre falo que desenvolvimento, Matheus, é quando eu saio de um lugar e vou para o outro, né? Eu estou um passo a mais e eu não estou no mesmo lugar. Civil Science, isso daí, inclusive. Né? Então, se eu dou um passo à frente, eu já não estou no mesmo lugar e estou num lugar melhor. Né? E as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade. Isso dentro da universidade, as pessoas estão estudando, fazendo o ginásio, fazendo preparação para o vestibular. Isso. Né? Isso você percebe bastante. Então, você tem a universidade hoje, que está mais fácil, com crédito, e você também tem os cursos livres. Né? E esses cursos livres vão de A a Z, né? Vai. Com certeza. Qualquer área de interesse ali que o profissional
queira estudar, ele vai encontrar um curso livre ali. Sim, Com certeza. entendi. Né? E aí a tomada de decisão é do indivíduo, né? Com certeza. Com certeza, né? Assim, como que eu vou mudar a minha realidade hoje, como que eu vou construir uma carreira, vai partir da vontade que ele tem de fazer isso. Sim. Né? Se eu tenho a vontade e eu quero aquilo e eu vou fazer aquilo, ele vai conseguir. Entendi. Né? Agora, não adianta a gente encaminhar vários links, entregar um material, entregar um livro, ou vou pagar a tua mensalidade aqui da faculdade, enfim. Se ele não tem a vontade disso, Sim. se ele não entende o que aquilo vai proporcionar para ele no futuro... Você não toma decisão, Isso né? não vai adiantar. Eu gosto muito desse slide aqui, Matheus, porque ele dá vários caminhos. Sim. Né? Eu sei onde eu tô, Uhum. mas qual o caminho que eu vou tomar? E o caminho, e aí a gente fala de imediatismo também, né? Esse novo colaborador, essa pessoa que está buscando, ela é muito imediatista. Uhum. Né? E quando eu escolho um caminho, é uma viagem. Sim. Né? É uma viagem. Quando eu vou para a praia, é uma viagem. Então eu vou ter que abastecer, eu vou passar por determinadas cidades, eu tenho que ter um planejamento, né? E saber que vai demorar 12 horas. Né? Ou quando eu entro numa universidade, saber que um curso vai demorar 4 anos. Né? E que eu não estou vendo agora. Né? Essa questão do imediatismo, como você falou, que está muito presente hoje, só atrapalha. Com certeza, né? Ele chega na empresa e ele aprende de forma rápida, né? Porque essa geração mais nova, ela acaba tendo essa facilidade com tecnologia, enfim, com informação, então aprende rápido. Sim. Só que quando ela aprende, ela fala assim, putz, cheguei no meu limite aqui, né? Então, se a empresa não alimenta ela de forma constante ali, com desafios, enfim... ela vai olhar um novo desafio em uma outra empresa e ela vai trocar de área. Só que às vezes aí entra naquilo, professor, que aí ela vai para outra empresa e ela faz isso. Aí ela vai para outra empresa e ela faz isso, entende? Então ela fica rodando ali e ela acaba que ela nem entende para que serve aquela empresa que ela está. Ela nem se contextualizou. Entendi. Ela entendeu a atividade que ela estava ali inserida, ela aprendeu a fazer aqueles lançamentos, enfim, aqueles relatórios ou produzir operar aquela máquina, enfim, dependendo da produção. Sim. Só que, né, e quanto tempo ela vai ficar naquilo? Sim. Ela é muito imediatista. Termina ali, não quero mais, já aprendi, já estou no meu limite, não vou receber mais do que isso e tchau. Tchau. E acaba saindo. Eu entrei na rotina, Isso. eu não quero mais. E isso é muito danoso para o mercado de trabalho, certeza. né, Matheus? As pessoas não percebem isso. Eu lembro, eu comecei a trabalhar muito cedo, era uma outra legislação, nós começamos a trabalhar menor de idade, eu comecei a trabalhar, e sempre com essa ideia do, eu quero lá na frente, eu quero lá na frente. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui entrar no trabalho, o cara perguntou o que eu queria, eu falei assim, eu quero comprar um carro. Né? Aí ele olhou e falou, mas você não vai ganhar para comprar um carro. Eu falei, mas eu guardo. Sim. Né? Porque a realização estava ali 2, 3, 4 anos na época, né? Para eu poder realizar isso. Acabei fazendo outra coisa com dinheiro, mas tudo bem. São planejamentos. Sim, né? Mas é o papo de você continuar, né? Tem momento bom, tem momento que você vai estar animado, isso é legal. Quando eu entrei, né, no curso, eu estou animado, eu entrei na empresa, eu estou animado, mas sabe que vai cair na rotina. Vai. E aí você tem que ter inteligência para não pular fora. Com certeza. Né? E comunicação. Comunicação. Assim, a gente vê que esse profissional, ele entra e ele aprende ali, enfim, só que ele se fecha. Né? Aprendi ali, ele começa já a fazer entrevista e tal, ele sai. Ele não se comunica com o líder dele, com o gestor dele, enfim, ele não tem aquela proatividade, terminei minha atividade aqui. Sim. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Consigo ajudar o outro departamento? Ele não tem essa vontade de ir aprendendo, entendendo o contexto como um todo. Então ele aprende aquela atividade de forma razoável, que ele acabou de iniciar, vai para outra, enfim, e acaba... não faz mais nada daquilo. Uma coisa que eu sempre comentei, Matheus, nas minhas pós-graduações, nas aulas, é que nós sempre temos que... Se você quer sucesso profissional, é a decisão. Sim. Né? Aquela placa lá, né? Para onde você quer ir? Quando você quer o sucesso profissional, o desenvolvimento profissional, você não tem horário. Você não tem, isso não é meu problema. Sim. Por quê? Porque você está ali para aprender. Não é questão de trabalhar, é questão de aprender.
né? Eu aprendo de duas formas, ou estudando ou experimentando, né? Às vezes eu não tive contato com aquela área durante a minha universidade, porque, eu vou te dar um exemplo, eu comecei a trabalhar na Petróleo Ipiranga, na companhia de petróleo. Eu não sabia nada de petróleo, eu sabia de gestão. Né? Mas quando eu entrei lá, porque eu percebi o movimento, eu vi que eu tinha necessidade de saber a parte técnica daquilo onde eu estava. Eu não podia falar assim, eu não podia não, podia, né? Mas qual é a consequência? Né? De eu chegar e falar, para que eu quero aprender isso? Que eu sempre falei que é a atitude mais burra do mundo, Matheus. Quando alguém fala, para que eu quero aprender isso? Né? Para largar muito de ser burro, não é? Se a gente for falar direto, né? Para aprender, para você se desenvolver. Né? Porque sem esse desenvolvimento, eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? E graças a Deus, tendo essa atitude, eu sempre me dei bem em todas as empresas. Né? Porque é a vontade de aprender. Quanto mais eu aprendo, mais eu valho. Não é isso? Certeza, a gente vai ver isso até agora. E assim, o profissional que ele está trabalhando, claro que ele está trabalhando, ele está gerando resultado ali para o dono da empresa, para o sócio, enfim. Mas o conhecimento que ele está gerando para ele mesmo... Sem dúvida. E conhecimento ninguém tira. Ninguém tira. Então assim, vou trabalhar, estou trabalhando bastante... Putz, me colocaram em uma área aqui que para cobrir, enfim, Sim. E tá dando todo aquele suporte, tá trabalhando, tá fazendo hora extra, trabalhando no final de semana, feriado, enfim. Só que aquele conhecimento, ninguém vai tirar dele. Aquela visão de mercado que ele tá, aquele entendimento, aquela operação que ele tá fazendo, ninguém tira dele. Ele tá aumentando o poder de análise dele, né? E você sabe uma coisa que eu sempre falo, Matheus, que o nosso valor está no poder de análise que nós temos. Sim. Porque quanto melhor eu analisar, eu só consigo analisar se eu tenho competência, se eu tenho conhecimento, né? Se eu aprendi. Quando eu não aprendo, eu não analiso. E o trabalho hoje, eu vejo que é de muita análise, né? A pessoa ela tem que pegar o problema, né? Porque quem trabalha é para solucionar problemas, não é isso? Então a pessoa ela pega, ela assume aquilo, mas é rasa. Olha o superficial, não olha o todo. Não olha... E assim, eu falo isso ali pro meu time, né? Falo para algumas pessoas ali, quem enxerga um problema que eu não estou enxergando, cara, é sensacional. Sem dúvida. Porque ela tá vendo ali um problema que eu ainda não vi, ou que outra pessoa ainda não viu, entende? Então, assim, é uma pessoa que é diferente no mercado. Porque aquele problema tá lá. Só que ela tem uma visão que ela vê aquilo e ela entende uma lacuna, ela vê algum problema, vê algum gap ali. Que aquilo às vezes é dinheiro indo embora, é tempo indo embora, enfim. E de forma rápida a gente corrige aquilo e gera resultado. Né? Sem dúvida. E tempo é o recurso mais escasso que nós temos. Não volta, né? Não volta. É o único recurso que eu não consigo ter ele de volta. E o tempo passa, gente. O tempo voa. Eu me coloco, hoje eu estou com 52 anos, eu falo, cara, nossa, chegou na metade já, e aí, né? E tomara que seja metade ainda, né? E eu falei, aí, e tem tanta coisa ainda, né? Para ver, para conhecer. Para conhecer, né? Uma vez eu perguntei por uma turma de pós, quando eles queriam chegar no ápice da profissão deles. E todo mundo me respondeu aos 30, 32, os mais arrojados aos 28, né? Uns um pouco mais conscientes aos 40, né? E aí eu questionei, eu falei, depois do seu ápice, o que vem? Vem a queda, né? Eu quero ter meu ápice aos 80, porque eu quero aprender até os 80. E isso é aquela tomada de decisão, mais uma vez, né? De querer aprender, porque eu sei que toda vez que eu aprendo uma competência nova, que eu tenho uma experiência nova, eu me torno melhor, eu me torno um profissional mais preparado, não é isso? E isso tem a ver com o mercado e inovação, né? O mercado é o que estão buscando. E a inovação? Como é que você entende a inovação? Olha, por um mercado de trabalho. Sim, inovar é a pessoa ali... Às vezes ela não está criando uma ideia, às vezes ela tem um processo que ela está trazendo uma inovação ali para um processo dentro da empresa, entende? Vamos inovar, vamos olhar aqui, vamos olhar da forma que a gente está fazendo hoje, da forma que a gente está trabalhando, o que a gente consegue mexer. Eu tenho esse relatório aqui, como que a gente pode inovar essa operação, enfim, eu posso trazer uma coisa de fora e agregar, posso transformar alguma coisa aqui, trocar um modelo. Ou seja, ter visão. Isso, tem que ter a visão. Tem que ter visão. Ela só vai conseguir melhorar, inovar naquilo se ela entender o contexto daquilo. Porque muita gente confunde inovação com invenção. Isso, não. Não tem nada a ver. Inventar é buscar, criar algo. Perfeito. Né? O inovar é você ver um processo,
ver uma necessidade e encontrar uma maneira mais fácil de fazer, ou com menor custo, usando menores recursos, ou com uma eficiência melhor. É isso, não é? Então, a inovação, gente, não é inventar, não é mágico. Sim. É o quê? Só que isso a gente só tem como, Matheus? Tendo a visão. Tendo a visão, entendeu? A experiência, o conhecimento. Por isso que o mercado tá tão exigente, né? Com certeza. Por quê? Porque está precisando disso. Pessoas que façam análises, né? E para isso a gente tem que ter competência, né? O que você entende por competência, Matheus? Olha, competência é o conjunto de habilidades que a pessoa precisa para desempenhar aquela função dela. Ok. Sejam habilidades técnicas, seja conhecimento ali de Excel, inglês, enfim, aquela capacidade que ela tem tecnicamente, Sim. seja competências comportamentais, então como a pessoa é no dia a dia, e as competências organizacionais. Certo. A cultura, se relacionar ali, estar envolvido com a cultura da empresa, trabalho em equipe. Nossa, você falou uma coisa muito importante, cultura da empresa, né? Eu lembro, você também está fazendo ADM, né, Matheus? Eu lembro que eu aprendi na universidade a questão da cultura, de valores, né, de objetivos, e isso era dado no primeiro ano. Normalmente é dado no primeiro ano. E depois que eu me formei tudo, eu falei, isso tem que ser dado no último ano, não no primeiro. Porque quando a gente está no primeiro ano, a gente não dá atenção para essas coisas, né? O aluno passa reto, Sim, tem um monte de coisas acontecendo, ele não presta muita atenção. E quando você vai pro mercado, cara, você vê que isso é o principal, né? Você entender a cultura de uma organização e até para você procurar organizações que estão andando junto com seus objetivos, com seus valores. Perfeito. É bem bacana isso daí. Uhum. Vamos até fazer um outro podcast aí, numa outra oportunidade, falando sobre isso, né? Então, a gente está falando de competência. Então, a competência técnica é o aprender a tarefa. Isso. Aquilo que eu aprendi, fiz aquele curso, aquela ferramenta, sei operar aquilo. Aquilo é técnico, né? Técnico, né? Eu vou lá, tenho aula, aprendo, tenho treinamento e aprendo. Isso, Aí eu tenho as competências conceituais, que é a visão do todo. É isso? É importante ter isso também? Com certeza. Né? Se ele não tem a visão, se ele não entende onde que ele está inserido, se ele não consegue fazer as conexões do que ele está fazendo, a consequência daquilo. O porquê ele está fazendo. Muito importante isso. O porquê. Se ele não entende o objetivo da empresa, eu estou aqui inserido nessa empresa. Eu estou fazendo essas minhas atividades aqui, X. Sim. Mas qual a importância disso? Se eu não realizar isso, qual o impacto disso, né? Entendi. Como que isso está contribuindo com o objetivo da empresa? Porque toda empresa tem um objetivo. Sim. Entende? Então, assim, tem que ter essa visão completa. Essa visão mesmo. Completa. Isso, era visão holística, depois virou visão sistêmica, né? É bem legal, né? Porque é aquilo que eu falei da Ipiranga, né? Que quando eu entrei para trabalhar, eu fui aprender sobre petróleo, fui aprender... Eu lembro de eu subindo em caminhão para fazer análise de gasolina, cara. Olha só. Sem juízo, né? Então, tem essa visão do conceito. E que isso eu também percebo que muitos colaboradores não têm. Ele trabalha numa área, mas ele não percebe a área que ele está trabalhando. Né? Parece que ele está ali só para fazer uma função, vai lá, faz a função e vai embora. E não percebe a área que ele está trabalhando, né? Quais são, desde a questão dos recursos, quem são os fornecedores, e aí também é uma grande oportunidade de fazer networking. Claro, com certeza, né? Então, assim, ele que tem a competência conceitual, essa visão de um todo, ele vai ligar tudo. Você vai perguntar para ele, a empresa que você faz... Empresa que você trabalha e faz o quê, né? O que você faz? Ele consegue explicar do começo ao final, ele consegue explicar o objetivo, onde qual o mercado que aquela empresa está inserida, o impacto daquela empresa, entende? Sim. Ele não explica só, meu departamento faz isso e eu faço isso. Exatamente. Né? Eu entro lá e faço X atividades e saio lá e fico nessa rotina. E acabou. Apesar que tem colaborador que faz, mas a vida desse colaborador é curta, né? Né? Eu sempre comentei que para você ter sucesso dentro de uma empresa, você tem que fazer mais. Né? Você tem que buscar, você tem que fazer conhecimento. Porque tem uma hora que eu sempre que eu gosto de exemplificar, que tem a hora do aprender, tem a hora do ouvir, tem a hora de fazer e tem a hora de colher. Né? E esse colher, ele demora. Sim.
Porque às vezes você pode ficar 5, 6, 10 anos para poder colher. Ter aquela colheita, não é? Não é o colher para pagar conta. O colher para, né, de eu me tornar um profissional, de eu ter valor agregado, de eu poder pedir o que eu valho. Sim. Né? Sim. Sensacional, né? Ainda vamos chegar nisso, né? Poder pedir o que eu valho. Né? E aqui, por último, as competências comportamentais. E aí, Matheus? Competência comportamental. Comportamental, né? Como que você... teu comportamento no dia a dia, né? Tua liderança, a gestão de pessoas, enfim, tua gestão de tempo, teu comportamento, né? Como que você vai desempenhar suas atividades ali no dia a dia. Como que é o professor ali no dia a dia? Qual que é o comportamento dele, entende? Sim. É um comportamento bacana, ele é proativo, ele é criativo, enfim, tudo isso daí vai determinar se a empresa vai seguir com aquele colaborador ou vai traçar planos de carreira para ele, enfim, né? Ou não. E tem muito problema? Tem. Tem. Porque hoje, assim, as pessoas, elas aprendem a parte técnica e a parte técnica, às vezes, dependendo do tempo de experiência que ela fica muito boa naquela técnica. Ela fica excelente naquela técnica, só que o comportamental dela, entende? E, então, assim, às vezes você coloca uma pessoa que é muito boa tecnicamente, só que comportamental não. Você coloca no meio de uma equipe, ela acaba destrói a equipe, né? Ela acaba com aquela equipe. Porque, é um profissional que às vezes é muito complicado você desligar esse profissional, porque é um profissional técnico. Ele é muito bom, ele entrega resultado, aquele profissional. Sim. Ele entrega resultado, porque ele é muito bom tecnicamente. Então, para você desligar um profissional que é muito bom tecnicamente, às vezes leva um pouquinho de tempo, enfim, mas vai acontecer. Porque senão ele vai corromper a equipe. Ninguém aguenta ficar com pessoas que não têm o mínimo de noção do que de sociedade, né? De viver em grupo, né? E a questão comportamental, ela é gritante mesmo, Matheus. Hoje eu vejo a reclamação de muitas empresas a questão do comportamento, da pessoa não sabe responder, não sabe conversar, não sabe ouvir não sabe receber uma orientação, não sabe ser corrigido, né? Fica nervoso, não sabe lidar com pessoas, né? É muito complicado mesmo. Eu acompanho, Matheus, e para quem não conhece, o Matheus aqui já conhece o conceito de organização. Eu gosto do conceito do Chiavenato. O Chiavenato é um doutrinador da área da administração, e ele coloca assim, que organização é um grupo de pessoas que possuem os mesmos objetivos e somam esforços para alcançar esses objetivos. Perfeito. Eu adoro isso daí. Por quê? Porque toda organização é feita por pessoas. Você pega uma fábrica, se tirar as pessoas da fábrica, é só um prédio. Né? Quem faz são as pessoas. Sim. E o ser humano, ele precisa se relacionar para poder somar. E tem pessoas que sentam em cima da pedra e não saem. Né? São mal educadas, são grosseiras, tem uma comunicação violenta, muito violenta. Aí você pega líderes também sem esse comportamento e como você falou, acaba com a empresa, acaba com a equipe de trabalho. Então, quem está nos ouvindo aqui, né, a questão comportamental, né, de inteligência emocional, vamos falar daqui a pouco, até é muito importante. É mais importante até que a técnica. Sim. Olha, você vê aí, né? E a gente está preocupado em aprender a fazer, né? Não a se comportar. Exatamente, né? Porque a questão da inteligência emocional, onde a pessoa vai receber um feedback construtivo ali, ou tá numa atividade de extrema pressão, enfim, ela tem que saber filtrar aquilo, né? Sim. Putz, tá na pressão aqui, mas é da atividade minha, é da dinâmica da empresa, enfim. Sim. Então, como que eu vou filtrar isso e continuar meu trabalho, enfim, como que eu vou passar recebi da diretoria, enfim, eu recebi da gerência ali uma pegada mais firme, eu tenho que repassar aquilo para os colaboradores, como que eu vou fazer essa comunicação, construir isso, né? Contextualizar isso de uma forma que o meu sentimento, o que eu senti ali, eu não posso repassar da mesma forma. Exatamente, ter o filtro, né? Certeza. Ter o filtro. É a liderança, outro podcast muito legal seria sobre liderança. A liderança, ela é complicada, né? Nem todo mundo nasceu para ser líder, cara. Nem todo mundo. E tem gente que nasceu e não treinou. E aí fica pior ainda.
porque é líder. Então é todo um aprendizado também da questão da liderança. E sem comportamento, eu não consigo crescer. Exatamente. Eu não consigo crescer. Sempre dizem que quem faz você crescer são os seus subalternos. Né? Não é o teu chefe vai ver o teu resultado. O respeito vem dos seus subalternos. Isso aí. Entendeu? Quem te promoveu quer que aumente o resultado. Quem esse promovido vai gerir, que é o respeito. Né? Muito legal isso, né? Muito legal mesmo. Vamos aqui para o próximo, né? Falando de atitude. Atitude é tudo. Sim. Concorda, Matheus? Com certeza. Assim, às vezes você vai conversar com um colaborador ali, ele tem muita vontade. Eu tenho vontade disso, mas e a atitude? Né? Ter vontade é uma parte, né? Ter atitude é outra. É outra. Então, assim, a partir do momento que ele tem atitude, e assim, o colaborador que ele tem atitude, ele tá ali para aprender. Porque ele tem atitude, ele sabe que ele pode errar. Ele não tem vergonha ali de falar, enfim, de questionar, de interagir numa reunião. Então, assim, ele tem essa atitude. Sim. Ele vai buscando cada vez mais e conforme ele busca, ele aprende. Entende? Sim. E ele vai aprendendo. Agora, a pessoa que só tem vontade, que só fala ali e não tem a ação, não adianta. Eu tenho um sonho, né? Mas o que você está fazendo, né? Uma vez eu vi de um professor, ele falou, Henrique, eu cheguei para ele, professor, eu tenho um sonho. Ele falou, quem tem sonho é padeiro. Não é nós, né? Nós temos projetos, né? Não são sonhos. Só que projeto, como você falou, se você não realizar, não tiver atitude de falar, eu vou fazer, eu não chego em lugar nenhum. E eu acho que a empregabilidade é muito disso. Sim. Matheus. Por quê? Porque quando eu chego e falo, eu quero trabalhar naquela empresa, eu quero trabalhar naquela área, eu quero trabalhar com aquilo, eu tenho que ter atitude para poder trabalhar, né? Porque... Pode falar. E paciência. Atitude e paciência. Né? Então eu vou pesquisando sobre aquilo, eu vou entendendo o contexto, eu vou criando, trabalhando as competências que eu preciso para chegar naquilo. Criando estratégia. Exatamente. E às vezes eu tenho um olhar de futuro. Eu quero entrar ali com um cargo de analista, com um cargo mais sênior. Mas assim, eu tenho a oportunidade de começar ali embaixo, como um auxiliar, como um assistente, enfim, e aí ele vai galgando, ele vai crescendo, entende? O tempo hoje é um grande inimigo, né? O tempo é meu amigo, né? Eu comento isso, o tempo é meu amigo, desde que eu saiba administrá-lo. Né? E tem muita gente que não tem essa questão de tempo, né? Que é para amanhã, né? Se eu não sou chefe amanhã, e isso não vai acontecer. Né? Nenhuma empresa que em sã consciência, e nem você, né, que acha que pode, porque a hora que vem a tomada de decisão, que eu sempre falo, né, tomada de decisão é o ó da empresa. Tomou decisão certa, beleza. Errada, foi pro fundo. Né? Então tem que ter essa paciência, tem que ter esse aprendizado. Mesmo eu percebo que muitas vezes até a pessoa tem boa competência, já tem competência, até a comportamental é boa, mas quando ele muda de empresa, ele tem que começar a aprender de novo. É isso mesmo? Com certeza. Porque assim, ele está adaptado àquela empresa. Né? Aí ele vai trocar de empresa, às vezes alguma competência que era necessária para aquela função que ele tinha ali, alguma competência técnica, enfim, às vezes em outra função, em outra empresa é diferente. E fora as competências organizacionais, que está ligada à cultura da empresa. É a cultura da empresa. Então assim, eu estou adaptado numa empresa X, eu estou indo para uma empresa Y. É diferente, é outra empresa, é outro gestor, é outra dinâmica, às vezes é outro segmento. Então assim, não estou indo muito bem aqui, vou indo muito bem lá. Não, nem sempre, né? E eu já vi empresas do mesmo segmento serem completamente diferentes. Completamente. Quando eu estava na Ipiranga, tinha um pessoal da ESSO, eram completamente diferentes. A forma de pensar a organização, os processos, os padrões, a questão de qualidade era totalmente diferente. Era incrível. Você pegava 2 funcionários, um de cada empresa, eram 2 discursos diferentes. E o mesmo ramo. Né? Aí nós temos o comprometimento, né? A questão da inovação. Nós já falamos, né? A inovação é buscar... E tem a tecnologia que ajuda a questão da inovação. Né? O computador é uma ferramenta, né? E se eu souber usar bem essa ferramenta, com certeza, a inovação vai ser diária para mim. E geração de valor. Quanto que nós valemos, Matheus? Essa é uma pergunta que não tem respostas, né? É uma pergunta que você não consegue ter uma resposta objetiva e definitiva sobre isso, né? Então, assim, o meu valor hoje
com base no que eu entrego, no base das competências que eu tenho, enfim, mas o meu valor hoje não me define meu valor de amanhã. Sim. Entende? Então, assim, na questão de empregabilidade, gerar valor ali tá relacionado a realmente Sim. conseguir ali a promoção, conseguir um emprego, a vaga de emprego, porque toda aquela estrutura que ele construiu, ele fez curso, ele criou competência, enfim, Sim. ele criou network, ele estudou sobre a empresa, ele se preparou para uma entrevista, tudo aquilo está gerando valor para ele ser contratado Sim. ali, ou se ele já está fazendo isso dentro da empresa, já está contratado, está aprendendo mais sobre a empresa, está contribuindo, está estudando, está fazendo hora extra, enfim, porque Sim. a gente sabe, né? Sim. Hoje a pessoa, o salário dela é com base nas 8 horas que ela trabalha ali, na carga horária dela. Sim. O diferencial, o que vai fazer ela crescer é o que ela faz a mais, o que ela Sim, faz fora disso. o que ela faz fora. Exatamente. Então, essa geração de valor que vai contribuir para ela, enfim, e ela vai chegar naquele momento. Qual é o meu valor hoje, né? Sim, qual é o meu valor Qual é o meu valor hoje e o que eu quero para amanhã. Aí Sim. é visão de futuro, né? Isso, perfeito. Eu percebo muito, Matheus, dentro de empresas, que a pessoa ela é contratada e ela para. Ela para de estudar, porque de repente, conquistei. Né, eu queria. Isso era legal lá na década de 80. Né? Eu tenho meu trabalho, aquela ideia de vou me aposentar aqui e não preciso fazer mais nada. Hoje não, né? Sim. Hoje eu faço um curso, aí eu entro no emprego, eu já tenho que fazer uma especialização, eu tenho que fazer cursos livres. Por quê? Porque cada vez que eu faço, eu me torno mais competente, mais atraente e o meu salário aumenta. Isso. As pessoas não percebem isso, Matheus. Né? Eu vejo um monte de colaboradores que estão ali fazendo seu arroz com feijão todo dia. Você fala, vai estudar? Não tenho tempo. Você vai, não quero. Não quero. A empresa não me ajuda. Não, cara, quem tem que se ajudar é você. Sim. Quando a gente está falando de empregabilidade. A empresa, sim, tem uma certa responsabilidade até para segurar esse bom profissional. Isso, né? Tem um outro conceito que é parecido com a empregabilidade. Empresabilidade, uma coisa assim, eu posso estar enganado, que é a competência da empresa manter os seus empregados. Né? E ela faz isso como? Também dando essas condições de crescimento. Então, quanto que eu valho é uma pergunta que está lá no pretensão salarial. Isso. Né? E é difícil responder, não é? Sim, e a pessoa, na entrevista, assim, você pergunta, ela fica canhada de responder, né? Porque ela pensa, putz, às vezes se eu jogo um valor menor, a empresa tem um valor maior ali para aquela função. Exatamente. E vai me contratar com um valor menor, enfim. Mas o que eu falo é que a dificuldade de você responder está na dificuldade do que você lê no seu currículo. Exatamente, porque ela não consegue olhar aquela estrutura que ela criou, porque é uma história. É uma história, É uma história, toda aquela história para chegar e... Imagina vários itens, né? Você vai Sim. somando soma esse, chega lá, tem um saldo total, né? Que aquele saldo total é o valor ali que é a tua pretensão salarial, entende? Porque você sabe, você tem a confiança que você vai chegar naquela empresa e você vai entregar aquele resultado. E não tem medo de pedir o que você acha que deve. Com certeza. Né? Porque eu sempre falo, às vezes as pessoas elas são muito bem preparadas e quando chegam na entrevista elas ficam tímidas. Sim. Né? Não sei o quanto que eu vou... Quanto mais você valer, se você for bom, você pode pedir muito dinheiro. A empresa às vezes não pode pagar, mas ela vai te oferecer o máximo que ela pode. Não ficar com medo, né? E aí é que tá. Eu já ouvi muitas pessoas falar, Henrique, eu tenho um currículo grandão, eu tenho um currículo, fiz um monte de cursos, mas eu não consigo o mercado de trabalho. A tua estratégia está errada. Sim. Né? Você está indo na empresa que valoriza o seu currículo, né? Porque não adianta eu ter feito um curso de cozinha e querer trabalhar de assistente administrativo. Meu currículo é bom para cozinha. Sim. Entendeu? Meu currículo é bom para dar aula, o meu currículo é bom para a parte técnica, o meu currículo é bom para liderança, né? E isso, como você colocou também, é a questão da história que você está contando, né? Então, essa questão da geração de valor é você saber do mercado de trabalho, lógico, né? Mas você saber se valorizar. Isso. E eu só vou me valorizar se eu ler o meu currículo e tiver orgulho do meu currículo. Não é isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Vamos ver aqui o próximo. Alinhamento estratégico do esforço. Eu gosto muito desse slide, Matheus. Tá? A necessidade de você alinhar os seus esforços em busca dos seus objetivos. Os objetivos estão lá, ó.
Tá vendo? Eu sou o flechão aqui. E cada esforço meu é uma flechinha. Com certeza. Né? E todas estão na mesma direção. Basta eu... não vou fazer. Ou, isso não me interessa. Para que eu vou aprender isso? Você já não vai chegar no seu objetivo. Né? E isso é muito claro no momento de uma formação. Eu tive um professor que falava assim, Henrique, estudar não é chato. O chato é ser burro. Olha, quando ele falou isso para mim, eu falei, nossa, ele está me chamando de burro, será? Eu nem sabia o que responder, né? Por quê? Porque é chato estudar, o estudar é a flechinha. Sim. Eu vou fazer aquele curso livre. Vou assistir o podcast do professor Henrique, né? Por quê? Porque são coisas que você tem que se dedicar. Sim. Você vai investir tempo, vai investir dinheiro, vai investir o seu lazer, muitas vezes, né? Vai trocar um jogo de bola por um curso, alguma coisa, mas a pessoa não percebe que se ela não for nessa direção... Ela não chega, ela não vai atingir os objetivos dela. Né? E aí o tempo passa, e o tempo está passando cada vez mais rápido, aí vem a frustração. Sim. Fala, mas eu deveria ter feito. Mas e se eu tivesse feito? E de um pé de si, meu amigo, nasceu 15 quase. O si não representa nada. Então tem que fazer, Matheus. Tem que fazer. E vocês, como recrutadores, cara, como é que vocês percebem isso no currículo, candidatos? No currículo. Basicamente no currículo. Porque se ele não colocou nenhum curso, às vezes não colocou lá, mas você pergunta, não tem, vou começar, enfim, ou comecei um curso ali e tranquei, mas por que você trancou esse curso? Por questão financeira e tal. Ok, né? Todo mundo tem seu momento, enfim, tem suas prioridades e tal. Mas assim, como a gente falou, tem vários conteúdos, vários cursos hoje que não custa nada. Exatamente. Né? É sem custo. Então, assim, E o importa, não é nem certificado, é o conhecimento, isso, né? É o conhecimento. É o conhecimento. Exatamente. Então, assim, você que está analisando ali, está recrutando para uma vaga, e você identifica isso, você fala assim, não, essa pessoa aqui, ela quer esse objetivo que está lá no título do currículo dela, mas o que ela está fazendo? Quais são as flechinhas dela para chegar naquele objetivo? Perfeito, entende? Perfeito. Entende? Não tem. Né? E, assim, às vezes é um curso desconexo do que ela quer, ou às vezes a pessoa ali, ela pode estar numa transição de carreira. Isso não tem problema nenhum. Sim. Ela construiu uma carreira ali numa determinada área e ela quer fazer uma transição para uma outra carreira. Só que não é fácil isso. Ela tem que começar lá do começo. Entendi. Né? Lá de baixo. Ela começa a estudar aquele novo conteúdo, enfim, ela tem que entender que se ela está fazendo uma transição de carreira, ela vai entrar numa outra carreira, numa outra função, enfim, ali, só que ela vai começar lá embaixo. Sim. Não consigo ganhar X valor aqui e querer entrar na outra empresa. Mas vai chegar, né? Vai chegar, é o caminho. É o caminho. É trilhar, né? Tudo é trilha, né? Tudo é trilha, tudo é sofrimento. Agora, o que eu não posso deixar é de fazer. Perfeito. Né? E assim, o trabalhador hoje, ele quer chegar primeiro para depois ele fazer. Então, eu quero ser promovido primeiro para depois eu trabalhar naquela posição. Nunca vai ser assim. Como é que você salva a vida se eu não sei nadar? Perfeito. Né? Exatamente. Como é que eu vou querer me candidatar de salva-vidas? Como é que eu vou querer entrar numa multinacional se eu não sei falar inglês? Exatamente. Né? A questão. E aí vem um negócio que todo mundo fala, Matheus, a questão da experiência. Experiência é importante ou a vontade é mais importante? Hoje, no que eu, Matheus, falando, a vontade já é 50%. Eu também. A pessoa fala assim, eu tenho vontade, ela já ganhou 50% daquela vaga, entende? Claro que o restante de 50% ali vai ser a questão de competência, vai ser a experiência, enfim. Só que a vontade é o que define. Às vezes você vai contratar um profissional ali que tem menos experiência do que o outro, só que ele conseguiu transmitir aquela vontade dele. Ou seja, a falta de experiência, atenção, a falta de experiência não é motivo de não conseguir. Mesmo quando pedem, experiência, se inscreva, vai lá e fale. Isso, com certeza. Podemos afirmar com isso? Certeza, com certeza. Mesmo que se eu não tenha, botar lá uma vaga do trabalho X. Eu não tenho experiência, mas eu tenho a vontade. Exatamente. Eu vou fazer a inscrição e vou lá e vou falar. É isso? E provavelmente vai conseguir essa vaga. Olha que legal, provavelmente. Cara. Olha que legal. A Employ, ela tem uma visão de formação de estagiários. Sim. Então, assim, grandes gerentes, enfim, diretores hoje que estão na empresa, começou lá do início bacana. E foi trilhando, né? É o planejamento. É um planejamento. E hoje, para a filial aqui que a gente vai fazer entrevista para trazer para quadro interno mesmo, para trazer estagiário,
estagiário, a gente não quer que estagiário tenha experiência. Se tiver ali um pouco de experiência, ok, ótimo, mas a gente quer formar esse estagiário para ele trabalhar, entende? Entendi. Então, assim, é um momento que você está entrevistando um estagiário que você não está olhando para a experiência dele. Sim. Você está olhando para a vontade dele, enfim. E mesmo assim, vários estagiários não são aprovados no processo. Certo. Entende? E não é questão de experiência. Certo. Porque não é um requisito ter a experiência, entende? Entendi. É a questão da vontade. Eu sempre comentei isso com meus alunos. Você tem vontade, vai. Ah, professor, mas não tenho experiência. No começo ninguém tem, meu amigo. Entendeu? Agora, se você tem vontade, se você tá, que é o comprometimento, né, que nós já falamos aqui, é alinhar as minhas ações em busca dos meus objetivos, né? E a vontade é primordial. Se eu não tenho vontade, não chego em lugar nenhum. Exatamente. Não é isso? Vamos aqui ver o outro. Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre o processo do eu empreendedor. Eu uso muito esse termo, Matheus, do eu empreendedor. Nós falamos de empreendedorismo dentro da universidade, até dentro dos conceitos de gestão, e muita gente tem a ideia que é da construção de um negócio. E eu sempre coloquei, cara, que o maior negócio sou eu. Sim. Eu sou o maior produto, né? E o Henrique Gambaro Vieira é um produto, o Matheus Oliveira é um produto, né? Então eu trago muita ideia do empreendedor que eu devo ser dentro de mim mesmo, sim, da minha construção, como se eu fosse uma empresa, né? Para quê? Para eu me valorizar. E aí vem a questão dos fatores pessoais. Sim. E a questão do fator pessoal é se eu estou afim ou não. Eu sempre coloquei isso. O fator pessoal, você está afim ou não? Você quer se comprometer? Você quer fazer? Você quer passar 5 anos numa universidade? Você quer passar uma noite de sábado fazendo um curso? Você quer? Você quer? Porque se você não quiser, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Entendeu? Mas não vai crescer, não vai se desenvolver. E o empreendedor tem muito disso, né? Do sonho de crescer, do sonho de fazer. Né? Por isso que eu busco muito eu empreendedor, né? Vem a questão aqui de novo da inteligência emocional. Inteligência emocional. E como é que você coloca a inteligência emocional nisso aqui, Matheus? Se ele quer, enfim, ele tem essa vontade e tal, ele tem que entender que o mercado de trabalho é dinâmico. O mercado de trabalho é dinâmico, é corrida, é correria, é entrega, é pressão, enfim. Então, assim, não vou ficar 100% confortável. Dificilmente ele vai estar confortável, né, no mercado de trabalho. Então, assim, como que ele vai filtrar tudo isso, né? Como que ele vai, às vezes, ter um dia ruim lá na família dele, ele chegar no trabalho e aquilo não afetar ele continuar sendo produtivo, enfim, ou no dia a dia ali com o pessoal, ou tem uma demanda, perde um resultado, enfim, perde um cliente, né? Estou prospectando uma empresa ali, não deu certo, eu vou trazer aquilo como algo negativo e vai acabar comigo aquele dia, enfim. A inteligência emocional, ele tem que se blindar, né? Certo. De certa forma falando assim, ele se blinda ali de tudo e ele usa isso como um filtro para todas as situações que acontecer ali no dia a dia, Entendi. A inteligência emocional eu vejo, cara, como um calibrador. Isso. Né? Se eu tenho inteligência emocional, inteligência emocional é controlar as emoções. Isso. Né? A gente fala muito de inteligência, é uma daquelas coisas que a gente fala, as pessoas falam, mas não sabem direito o que é. Inteligência emocional é você saber controlar suas emoções. O mundo do trabalho, Matheus, ele é um mundo da tentativa, ele é um mundo da conquista, e tudo que tem conquista e tentativa também tem erro. Sim. Né? Tem um revés. O aprendizado está aí. O aprendizado está aí, né? Eu sempre aprendo mais quando eu levo não, né? Quando é mais difícil, eu aprendo mais. E as pessoas não... Eu percebo hoje que muitos candidatos, eu não vou falar aqui de geração, porque isso está contaminado o mercado, não é a geração Z, não é... O que eu vejo é a X, não tá, porque está tudo velho também, né? Você abre o LinkedIn e tá lá, são geração Z e tal. Então, velho brincadeira, tá? Então, o que eu percebo é que esse pessoal hoje que não tá com afim. É tudo a flor das emoções. Sim. Tudo tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu brigo, não pode chamar atenção, porque senão eu já estouro, não posso levar um não, senão eu já arrepio, eu vou em busca de um resultado, como você colocou dentro de uma empresa, vou captar uma empresa, não consigo, o mundo já acabou, e não é isso, né, cara? O trabalho é isso. Sim. Né? Se fosse fácil...
qualquer um fazia. Exatamente. Né? Então, essa inteligência emocional é controlar as emoções. Aí vem uma questão de respeito. Você colocou uma coisa muito importante também, Matheus, a questão da família. Sim. Né? Em tese, nós trabalhamos para a família, Matheus. Né? Para dar boa condição de vida para a nossa família, tudo. Então, como é que eu vou brigar na minha casa? Como é que eu não vou saber dividir? Então, tem que aprender. Não é fácil, gente. Parece que eu e o Matheus aqui estamos conversando de coisas fáceis. Não é nada fácil. É muito por isso que nós estamos falando sobre isso. Sim, hoje mais cedo, toda quarta-feira, a gente tem um grupo, né? A Employer tem várias filiais no Brasil todo. Sim. E tem algumas filiais ali que a gente acaba tendo um relacionamento mais legal e tal com o pessoal. Não que as outras não tenham, Sim. mas por questão de proximidade, de evento, enfim. Hoje, às vezes, compartilhamos gestores em outros períodos, enfim, foi criando essa amizade. Então, toda quarta-feira de manhã a gente entra e tem uma reunião às 8h30 para falar de algum tema específico, para falar de mercado, enfim. Sim. E a gente está em período de safra, né? E a Employer, ela trabalha muito ligado ao agronegócio. Então, a safra agora dá uma carga de trabalho para nós gigantesca por conta da sazonalidade, Sim, enfim, né? sim. E se você está comprometido ali, você está trabalhando demais nesse período, isso vai afetar lá na família, né? E isso foi um tópico que a gente conversou hoje, enfim, do pessoal, que essa importância da família dar esse apoio. Sim. Ou se a gente, às vezes, chega em casa tarde da noite, ou trabalha no sábado, trabalha no domingo para fazer aquela entrega que é pontual, Sim. devido à sazonalidade, Sim. aquilo não pode afetar. Né? É muito importante, enfim, tua esposa, teus filhos, enfim. Você eu sempre vejo que a razão do nosso trabalho são eles. Exatamente. Né? Só que tem que saber controlar essas emoções, exatamente. Entende? E isso hoje também atrapalha o mercado, Sim. a falta dessa inteligência emocional. certeza. Porque você não quer um cara desse dentro da sua empresa. Né? Fatores organizacionais, qual a empresa que você vai trabalhar? Né? Temos N tipos de empresas, não temos? E até comentamos, você que está mais no agronegócio, tem empresas de mesmo ramo totalmente diferentes, Com certeza, não tem? Com certeza, né? Então, assim, onde que eu quero trabalhar? Quero trabalhar no varejo, aqui a gente sabe que a região é muito forte de varejo, comércio. Vou Sim. trabalhar em serviços, né? Sim. Vou trabalhar em construção civil, na parte de engenharia, enfim. Onde que eu quero trabalhar? Onde que eu vou me inserir? Qual o meu futuro, né? Como eu visualizo o meu futuro. Sim. E a partir disso ali a pessoa vai fazendo a construção do currículo dela, das competências dela, de acordo com aquele objetivo que ela quer. Perfeito. E já buscar empresas com valores, né? Que sejam próximos ao seu, exatamente. né? A visão, enfim, os objetivos da empresa, os valores, porque senão você quer trabalhar em X empresa, mas você não pesquisou nada sobre aquela empresa. Sim. Se candidata, você vai lá e entra naquela empresa. E é totalmente diferente do que você imaginava. De valores. De valores, enfim, porque você não pesquisou de fato sobre aquilo, Sim. você não entendeu aquela empresa, né? E aí vem a frustração. E eu falo que hoje, se nós voltássemos no tempo, tudo bem, eu não tinha informação. Eu não tinha onde buscar. Sim. Hoje eu tenho muita informação. Com certeza. Entendeu? Hoje eu tenho muita informação. Muito. Eu lembro que tinha a revista Exame, e na revista Exame tinha uma edição anual que era das 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E você ficava esperando aquilo lá durante o ano inteiro. Eu era aluno de ADM, você ficava esperando aquilo o ano inteiro. E hoje não, hoje você tem as 10 todo dia. Sim. Entendeu? Você entra, você vê... você tem informações sobre empresa para mais de metro, né? Então não pode pisar na bola nisso, não. né? E por último, mercado, ambientes, né? Você mesmo colocou, né, a região de Londrina, é uma região prestadora de serviço. Se a gente já for ali para Arapongas, que é aqui no Paraná também, nós temos indústria, polo moveleiro. Então você saber o mercado que você está inserido. Isso aí. Né? Não adianta eu querer trabalhar numa petrolífera aqui, né? Perfeito. Entende, né? Tem que saber entender de fato ali a região, né? Pode até se inserir talvez na questão de postos, de distribuição, enfim, que tem essa ligação, mas é diferente do contexto lá de onde que está de fato aquela empresa, a origem daquilo, então você se adaptar, né? E também está a fim de sair do seu lugar para ir para o lugar onde... Com certeza. Aí é a atitude e a vontade. E a vontade. Vontade de... Não, eu deixo aqui o que eu tenho hoje, vou buscar novos caminhos, vou buscar novos objetivos e ter essa vontade. E o mundo ficou pequeno, né, Matheus? Antigamente o mundo era maior, era mais difícil as coisas. Hoje o mundo tá... Hoje eu consigo fazer cursos dos Estados Unidos dentro da minha casa. Então não é motivo, né, de falar, não consigo. Não.
né? Hoje, volto a afirmar, se você tiver vontade, você faz. Faz. Olha que legal, né? Então, é você entender o ambiente. E quem está nos ouvindo é entender onde você está inserido. Qual é o mercado de trabalho que você está inserido? Eu não consigo... Às vezes a luta é muito grande ou eu não, as oportunidades são muito poucas dentro de determinada região. Então vai para outra, né? Busque, né? Não tenha medo de sonhar, né, cara? Mas tenha a atitude de fazer. E assim, a empresa que vai analisar teu currículo, fazer uma entrevista, vai olhar assim e falar assim, poxa vida, a pessoa veio de outro estado, veio de fora, ela tá com vontade. Ele tá afim. Tá afim, Ele entende? Tá afim. É um diferencial, né? Que legal, Matheus, que legal. Vamos lá. Né? E fatores críticos aqui, né? Visão sistêmica, que é a visão do todo. Eu gosto muito de slide, cara. Eu gosto muito de figuras. Eu adoro esse slide por causa desse quebra-cabeça. Literalmente um quebra-cabeça. Né? Que você vê que você vai montando. Vai juntando as pecinhas Vai ali. juntando as pecinhas, né? E não para, né? Tem que ir juntando e renovando essas pecinhas, né? Então, a visão sistêmica, a visão do todo, né? É importante. Sim. Né? Com certeza. Essa visão, a tecnologia, cada vez mais presente, né? Ferramenta, né? E a IA? Então, tá aí. Tá né? aí. Tá aí e cada vez mais no nosso dia a dia, né? Sim. Hoje você entra no Google e pesquisa alguma coisa. Antigamente você tinha que clicar direto num site para ver aquilo. Hoje não. Já traz lá um resuminho, né? Você coloca em áudio, enfim, né? Então, e são pequenas coisas que a gente acaba utilizando no dia a dia sem um impacto grande, né? No dia a dia você usa uma coisinha, outra, enfim, conecta o seu celular faz uma programação diferente e tal, né? Agora, quando você olha para a empresa, o que ela pode trazer de benefícios, enfim, é gigantesco. As pessoas estão com medo da IA. Você já reparou isso? Negócio de emprego, essas coisas. E aí, o que a gente pode... Olha, professor... Tacar fogo ou tranquilizar? Tacar fogo não vai, né? É uma coisa que vem para ficar, né? Acho que dificilmente... É mais uma competência? Sim. Saber trabalhar com a IA? Com certeza. E entender como que vai ser daqui para frente. Porque se eu tenho mais tecnologia nas minhas atividades, eu tenho máquinas produzindo mais, eu tenho um cruzamento de dados melhores, enfim, eu tenho desenvolvimento melhor, isso talvez vai reduzir um pouco mais minha mão de obra braçal, entende? Sim. Porque eu estou cada vez mais ali focado... o operacional, exatamente. Você fala, então, né? aquele operacionalzão, provavelmente vai ficar desempregado? Não vai. Sempre vai ter uma oportunidade, mas vai reduzindo, né? A gente que é consultoria, que atende várias empresas, hoje eu tenho empresas do mesmo segmento que eu contrato 3 vezes mais. Entendi. Por quê? Porque aquela outra empresa lá, ela é mais tecnológica, ela reduz a mão de obra dela na questão do operacional. Mas e o cara mais técnico, o cara da gestão ali, para operar aquela máquina, para fazer aquela programação, entende? Então, assim, não é que vai acabar a mão de obra ou vai substituir, né? Ela vai se organizando. A IA, Na verdade, a ideia é esse profissional, ele se aperfeiçoar e saber trabalhar com ela, né? Exatamente. Né? Porque quando veio a Revolução Industrial, e não falo da primeira, eu falo já década de 60, tudo que foi mudando os sistemas, tinha a ideia, né, de tirar o ser humano. Isso. Né? E, na verdade, não se tirou o ser humano. O que o ser humano teve que fazer foi se aperfeiçoar, se adaptar. Né? Porque sempre o cara adaptado e aperfeiçoado, a vaga está ali. Com certeza. Né? Então, mais uma vez, a oportunidade, você está vendo que o bicho-papão está vindo pegar o teu trabalho, é você se especializar e buscar conhecimento para poder gerir, fazer a gestão junto com a tecnologia e não separado. Exatamente. Não é isso? Porque assim, você que está trabalhando ali, operando no dia a dia, às vezes a tua empresa tem um setor de tecnologia lá que está investindo muito em profissionais de TI, em desenvolvimento, para cruzar dados, inteligência artificial, para melhorar os processos. Sim. E às vezes de um dia para o outro eles vão lá e trocam uma ferramenta na tua empresa que você vai falar assim, putz, e agora? E agora? Né? Eles estão implantando aqui uma ferramenta nova e o que eu faço aqui hoje de burocrático, enfim, aqui, vai acabar no instalar de dedos. Sim. Porque a inteligência artificial tá aí para isso. É. Cada vez mais rápido, cada vez... Sabe, eu gosto muito de filme, Matheus. É incrível Fábrica de Chocolate com o... É o último que saiu. Que o pai do menino, ele trabalhava numa fábrica de pasta de dente. E
E o trabalho dele era rosquear. Aham. Né? E aí ele é demitido da fábrica, porque contratam um robô. Uhum. No final do filme, ele volta a trabalhar na fábrica, mas como técnico do robô. Uhum. Você vê que então não é a questão do trabalho, é a questão de você se especializar e ficar Isso, melhor. já. A vaga vai ter. Exatamente, a vaga tá ali. E quem está entrando agora no mercado já sabe disso. E já entra atualizado, né? Já entra Porque senão nem atualizado. entra muitas vezes, né? Tecnologia não volta, Sim, né? não volta. Não volta, né? Educação continuada. Como é que você encara isso, Matheus? A pessoa ela tem que continuar aprendendo, né? Seja sobre a empresa que ela está trabalhando, seja um lugar que ela quer chegar, um outro nível que ela quer chegar. Então, Sim. hoje eu estou num nível, eu quero chegar em um outro. O que eu preciso fazer para chegar lá? Sim. O que eu tenho que aprender de gestão, enfim, financeiro, comercial? O que eu preciso me desenvolver para chegar nisso? Até naquela entende? questão da geração de valor, né? Claro, exatamente, né? Porque se eu dessa forma eu vou aumentar o meu valor agregado em Sim. si e aquilo lá no final da linha da minha soma do meu currículo vai mudar o meu valor, entende? Vai mudar o... Então, se eu pedir uma promoção hoje, é que nem o professor falou, o que você está fazendo ali? Quais são as suas flechinhas ali de pós-graduação, de curso técnico, enfim, de network, de palestra? O que você está contribuindo para chegar nesse objetivo? Isso é a educação continuada. Né? Muito legal. A educação continuada dentro da questão da empregabilidade é o mais importante. Né? Porque quanto mais eu estudar, quanto mais eu conhecer, mais interessadas as pessoas vão perceber que eu sou. Sim. Né? E mais competências as pessoas vão entender que eu tenho. Com certeza. Interessado e competência. Vai Dá gerar, match, né? vai gerar oportunidade, vai gerar oportunidade. promoção. É isso mesmo, né? E know-how. Know-how, conhecimento, Conhecimento. né? As pessoas falam muito sobre know-how, mas não sabem o que é know-how, cara. E know-how é conhecimento. Né? É saber como. Né? Se nós fôssemos traduzido em inglês, tá? É saber como. Ou seja, é saber como fazer. Sim. Né? Então, se você sabe, você vai ter vaga. Não é isso? Se você sabe, você vai ter a tua oportunidade de emprego. Com certeza. Né? E daí aqui, professor, a gente volta lá naquele profissional que ele fica pouco tempo na empresa. Ele aprendeu aquilo, só que quando eu olho, eu falo assim, não, ele sabe fazer isso aqui. Mas ele ficou lá 4 meses, ele ficou lá 3 meses, ele tem esse conhecimento mesmo que ele está falando. Que ele não 4 tem. meses não é nada. Ele não tem, entende? 4 meses o cara está aprendendo onde é o banheiro. Exatamente. Entendeu? Ele ainda não ele descobriu qual que é o banheiro mais perto da sala dele em 4 meses. Né? Leva tempo, né, Matheus? Né? Eu sempre comentei que quando o empregado ele entra na empresa, para ele dar o resultado é mais de ano. Entendeu? Porque primeiro ele vai entrar, ele vai aprender, vão ensinar a cultura, a organização, a tarefa, aí ele enxergar o território organizacional dele, as pessoas que têm relação, leva mais de ano. E esse primeiro momento é a empresa investindo. Exatamente. Porque a empresa está pagando o salário para aquele trabalhador e ele não está trazendo esse retorno que ele já precisa trazer. Sim, ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Aí ele sai. Gente, não cometam esse erro. Se você cometer esse erro, você está fora de tudo. E é agora, quando você tem 18 anos, que você começa a fazer esse planejamento. A colheita, ela vem depois. Aprenda isso. E a colheita, na verdade, vem todo dia, né? Sim. Se perceber. Para cada realização que eu tenho, para cada problema que eu resolvo, né? Você perceber que você está melhor do que ontem. Isso, né? exatamente. A colheita financeira está para frente, mas a colheita da satisfação, ela pode ser diária. E até a financeira, você não vai ficar 5, 10 anos, alguém vai chegar com um montante de dinheiro e vai falar assim, tá aqui, ó, tua recompensa. Não, ele vai crescendo, ele vai subindo níveis, ele vai vendo as casinhas que ele tem que seguir ali para a promoção dele. Sem dúvida. Então, assim, hoje é isso, amanhã aumenta e por aí vai, entende? E lá no final, ele fez todo aquele processo, ele aprendeu com tudo aquilo e ele tá num status melhor, tá numa promoção, tá num cargo melhor, tá com uma remuneração melhor, entende? Entendi. É o quebra-cabeça. É o quebra-cabeça. Nós temos que montar o nosso quebra-cabeça para a nossa profissão, né? Vamos ver aqui o próximo. Já estamos, fatores de excelência, né? Informação. Está informado, está ligado naquilo que você quer trabalhar, né? Questão da postura. Sim. Né? E na hora da entrevista a questão da postura? Todo mundo pergunta isso. Sim. E aí, na hora da entrevista, como é que...
A postura na entrevista, aí, professor, ele já vai preparado para o tipo de empresa que ele tá entrevistando ali. Ok, então a preparação... Exatamente. Porque às vezes eu vou numa empresa muito ligada à tecnologia, uma empresa jovem e tal, startup, e eu vou lá muito formal. Entende? Às vezes a minha formalidade, a minha postura formal dentro daquela empresa... O recrutador ali, que às vezes é uma pessoa muito jovem, aquele ambiente descontraído, enfim, né, ele vai falar assim, essa pessoa aqui não vai dar certo. Então, para o candidato é importante ele estudar a empresa. Claro, com certeza. Então ele já estuda a empresa, assim, que é uma empresa mais tradicional, eu vou de uma certa forma mais tradicional. Se eu for numa história de advocacia, eu vou de terno e gravata. Com certeza. Se eu for numa empresa de uma fábrica de roupa de surf, eu já posso ir mais exatamente. Esportivo. Agora, se você chegar de terno e gravata lá... vai estar fora, e se chegar de bermuda lá no escritório de direito também não vai rolar, né? Relacionamento, networking. Importante. Com certeza. O relacionamento é tudo hoje, né? Pessoa que se relaciona, que ela conversa direito, que ela busca conhecer aquilo, entender quem são aquelas pessoas, todo aquele contexto é super importante para ela, porque às vezes ela não está inserida naquele ambiente, só que dessa forma, aos poucos, ela vai entendendo tudo e logo ela está lá dentro. E quanto mais pessoas eu conhecer, melhor. Com certeza. E assim, e elas gostarem de mim, né? Lógico. E antigamente era difícil, né? Como que eu tenho contato naquela pessoa, como que eu acesso aquilo. Hoje em dia, eu uso muito o LinkedIn. Sim. Assim, eu uso mais o LinkedIn do que Instagram, enfim, rede Perfeito. social. E o LinkedIn tá lá. Hoje as pessoas de maiores influências, enfim, elas estão postando lá conteúdo diário. Às vezes você se conecta a pessoas, você troca uma mensagem, enfim. Então, assim, não pessoalmente ligado, mas eu já estou ligado com aquele conteúdo, com aquele tipo de pessoa, entende? Sim. Então, assim, e não me custa nada. Então, essa questão o relacionamento super importante, né? Proatividade. Proatividade. Tudo, né? Tudo. Eu tenho que estar afim de fazer, né? Tem que estar afim de fazer. E assim, fez o teu, ok, né? Como que você pode contribuir com o outro ali, né? Exatamente. Terminei o meu aqui, eu vou te dar uma mão aqui e tal. E assim, não pense que o gestor não está vendo isso. Ele está vendo isso. Lógico. Nenhum gestor que eu conheço é bobo, cara. Porque se fosse bobo não era gestor. Se ele está ali é porque ele sabe enxergar. E ele enxerga o pequeno. A proatividade, como eu falei, né? Tá a fim de fazer. Entendeu? Vamos ali, vamos fazer, se adiantar, ver a necessidade que ainda ninguém enxergou, né? Proatividade, eu tá afim. Eu acordar e falar, vou fazer. Isso aí. Entendeu? Não ficar esperando... Dá 6 horas para eu ir embora e acabou. Isso não existe, né? Bom humor. Tem que estar humorado, né? E principalmente claro, para manter o ambiente de trabalho ali, é muito importante, só que às vezes a atividade que a pessoa está fazendo, aquilo é uma competência assim, extremamente necessária. Certo. Vou fazer atendimento ao público, tô na recepção. Imagina, você chega na recepção lá e a pessoa já tem... É que eu falo, bom humor, cara, não é ser palhaço. Isso. O bom humor não é fazer brincadeirinha, não é tirar sarro. Bom humor também de espírito. Isso, exatamente. Né? Você saber atender, você saber trabalhar com o cara do seu lado, você dar o devida importância para os problemas, o tamanho... Porque eu já vi colaborador que por causa de acaba o mundo. A pessoa, porque não tá do lado certo, não está do lado do pau, ela acaba o mundo, desrespeita as pessoas. Fora de cogitação uma situação dessa. Né? Então, bom humor também de espírito, sorrir, estar bem com os outros, saber que está trabalhando. Isso, E assim, isso torna mais leve o dia a dia da pessoa. Imagina, você acorda ali já deprimido e tal, de mau humor. Meu, aquele dia teu vai ser um dia de 50 horas, né? Não acaba nunca aquele dia. E hoje, Matheus, eu percebo que tem muita gente muito, muito depressiva, muito triste. Não pode, né? Não pode. O problema está aí, vamos tentar resolver. Aqui, às vezes, nós estamos falando no mundo perfeito. Não, nós estamos falando no mundo real. É difícil? É muito difícil. A rotina era difícil. Você se submeter à organização também é difícil, mas você tem que fazer isso de bom espírito. E daí a gente volta na inteligência emocional. Exatamente. Né? Às vezes meu dia lá em casa tá terrível e tal, né? Problema de saúde, enfim. Mas quando eu chego no escritório, quando eu chego na empresa, na fábrica,
eu tenho que colocar a camisa da empresa lá e acaba. E ser aquele, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes, muito bom. A questão da criatividade... Nós já conversamos, né? Criatividade não é vou desenvolver aqui uma máquina, vou desenvolver um processo aqui, não. É realmente olhar aquilo e como que eu posso melhorar aquilo. Como né? é que eu Às posso melhorar? Às vezes eu uma ferramenta pronta já. E criatividade só vem com conhecimento e experiência, né, cara? Porque senão eu não entendo. Como é que eu vou melhorar aquilo sendo que eu não entendo? Eu sempre falo que o conceito é mais importante que a técnica, porque a técnica eu aprendo a mexer em determinada ferramenta. Se muda a ferramenta, eu não sei mais trabalhar. Quando eu sei o conceito, muda a ferramenta. Lógico que eu vou ter que ter um aprendizado, vou ter que estudar a ferramenta, mas eu entendo como ela funciona. Né? Exatamente. Muito importante isso. E a questão da eficiência? Eficiente. Tem que ser eficiente. Né? Hoje... E a eficiência é como a gente faz as coisas, não é isso? Né? Não é como a gente entrega, né? Como nós entregamos. Usando a gente aqui, perdão, gente. É como nós fazemos e como nós entregamos, não é isso? Né? E eficiência está no fazer. Sim, porque assim, às vezes você coloca duas pessoas e as duas pessoas lá no final do dia têm o mesmo resultado. Sim. Só que, às vezes, uma pessoa ali, ela foi muito mais eficiente. Sim. Entende? Ela entregou aquele resultado, só que ela já de maneira fácil, com pouco recurso. Isso, e ela já está vendo o dia seguinte, ela já está vendo a semana seguinte, enfim, porque ela é eficiente, ela consegue... fazer essa gestão de tempo, enfim, fazer todo esse processo. E aquela outra pessoa entregou o mesmo resultado, só que ela viveu só aquele dia dela. No outro sofreu, dia, né? Sofreu. E no outro dia, tá ali de novo, entende? A outra pessoa, ela já vai render muito mais, porque ela tá leve, tá descontraído, enfim. Por quê? Porque ela consegue ter essa visão e consegue ter esse entendimento do todo, a visão, enfim, tudo ali relacionado. Isso do processo, entender o processo. Criatividade, isso traz eficiência para o dia a dia dela. Né? E quando você pegar essas duas pessoas e terminar um mês, uma vai ter um resultado muito maior. E o que todo mundo busca é eficiência, né, Matheus? A gente não pode, nós não podemos ficar escondendo, né? É resultado. O que eu busco é resultado e eficiência é resultado. Se eu não for eficiente, eu não vou conseguir entregar aquilo que eu quero, daquilo que deveria ter sido entregue. Isso, né? exatamente. Então buscar, né? E aqui é a escadinha de novo, né, cara? Eu gosto muito de slide gráfico por causa disso, né? Tá mais claro do que isso daí, que tem que degrau por degrau. Entendeu? Para a gente chegar lá em cima e poder olhar e falar, nossa, ainda não sei nada. Tem um monte, né? Vamos lá. E aí chega uma tomada de decisão de novo. Isso aí. Né? E a tomada de decisão, ela tem que acontecer. Tem que acontecer. A gente volta lá no começo de novo. Então, para quem está assistindo esse podcast, está ouvindo, enfim, qual tomada de decisão agora, né? Depois de toda essa conversa, todos esses pontos que nós tratamos, qual vai ser o ponto de partida para onde eu vou, entende? Vai fazer ou não vai, né, cara? E isso é muito importante, Matheus. E essa dica que você está dando aí é excelente. Tá? Qual vai ser a minha tomada de decisão? Eu quero ter sucesso profissional? Eu quero ter desenvolvimento? Eu quero ter um salário digno, um salário que eu consiga bancar a minha família? Eu quero crescer como pessoa? É a tua tomada de decisão. Depende de você. Depende de você. Então, gente, ó, estamos chegando ao final aqui do podcast. Está aqui essa placa. Eu quero que você olhe muito para essa placa e você que vai escrever aqui o caminho. Não sou eu, não é o Matheus. E eu quero que você escreva uma coisa nessa placa extremamente importante, que é para onde vai te levar, que é para onde? Para o sucesso. E esse sucesso aqui, a gente não está falando de dinheiro, né, Matheus? A gente está falando de satisfação. A gente está falando de realização. Dinheiro é uma coisa... Eu sempre ouvi isso dentro dos meus cursos, cara, quando eu fazia curso. Que o dinheiro é uma consequência do que eu faço. Exatamente. Se eu faço bem feito, o dinheiro vai estar. Se eu faço bem feito, eu estou numa empresa e as pessoas não percebem o dinheiro, outra empresa vai perceber. E assim, não adianta correr atrás do dinheiro. Exatamente. Se você correr atrás do dinheiro, você não vai alcançar o dinheiro. Entende? É uma consequência. É você trabalhar querendo chegar num próximo nível. E quando você chegar naquele próximo nível, o pessoal vai perguntar, o que mudou? Você vai falar assim, não mudou nada. Incrível, eu já né? estava nesse nível, eu já estava trabalhando desse formato. E agora eu estou no próximo. E agora eu estou buscando o próximo, entende? Exatamente. E olhar para trás isso e realmente olhar a plaquinha ali e falar assim, sucesso. Porque eu cheguei no meu sucesso. Sucesso. Matheus,
Muito obrigado. Gostou da nossa conversa Show de hoje? de bola. Muito obrigado. Quer deixar um recado aí pra galera? Pessoal, estreia do podcast, né? É um podcast que vai ser incrível, com certeza, com o professor aqui. Então, assim, acompanhe e com certeza, a partir desse podcast, de todos esses conteúdos, vocês vão conseguir melhorar a carreira, a produtividade de vocês, enfim. Vai ser realmente um divisor de águas esses conteúdos, tá? Muito obrigado, Matheus. Gente, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Sempre sabendo o quê? Que o meu objetivo é o seu desenvolvimento. Até mais.